No hospital, Rafael apresenta uma reação e o médico autoriza Letícia a entrar para vê-lo. Fernanda avisa Davi que pretende visitar Rafael e ele se dispõe a ajudá-la. Ela informa aos amigos que irá ao hospital para confrontar Rafael e acusá-lo de ter matado seu marido e abusado dela. Surpreso, Luiz pergunta se Fernanda ainda não está convencida de que Rafael é inocente. Ela admite que precisa encará-lo, olhar em seus olhos e observar sua reação para então decidir se acredita ou não no que ele disser. No hospital, Martina começa a rezar para que Deus perdoe a alma pecadora de Rafael. Júlia agradece pela oração e Martina explica que não consegue pensar bem dele depois de ter abandonado Isabela no altar. Isabela, porém, afirma que o ama e que já o perdoou. Martina diz que caso Rafael se recupere, continuará rezando para que Davi se afaste dele, pois acredita que o atentado contra Rafael deve ter sido provocado por causa de uma mulher. Germán se aproxima e informa que Rafael despertou, fazendo Martina continuar suas orações por mais algum tempo. Rafael pergunta aos pais quem disparou contra ele e qual teria sido a razão. Eles explicam que as autoridades ainda estão investigando o caso. Otávio afirma que se Rafael não tivesse sobrevivido, ele também não teria motivos para continuar vivendo. Miriam acusa Marcela de ter quebrado seu leque e diz que se ela tiver alguma coisa para falar, deve dizer diretamente em sua frente. Miriam também avisa que deixou uma mensagem para ela. Pouco depois, Marcela encontra sua bengala suja. Otávio insiste para que Rafael coloque o pingente com a cabeça de touro. Ele explica que o objeto deve fazê-lo se lembrar de que os toscanos nunca aceitam uma derrota. Isabela diz a Rafael que está preparada para cuidar dele pelo resto da vida. A declaração desperta a desconfiança dele, que percebe que pode haver algo por trás daquela atitude. Isabela tenta corrigir o que disse e afirma que pretende cuidar dele enquanto estiver se recuperando. Na despedida, ela tenta beijá-lo, mas Rafael não corresponde e a rejeita. Gabriel vai visitar Maria e leva um queijo para ela, mas a moça não fica satisfeita com o presente e reclama. Pietro aparece para explicar o motivo de ter ido embora tão depressa sem sequer se despedir. Maria ainda está irritada, mas finge aceitar o queijo que Gabriel trouxe. Ela também deixa claro para Pietro que continuará conversando com um amigo. No hospital, Davi informa a Fernanda que Rafael ainda não sabe da gravidade de sua situação e corre o risco de não voltar a andar. Em seguida, ele permite que ela entre para vê-lo. Rafael fica surpreso ao encontrar Fernanda e pede que ela diga se ele fez alguma coisa contra ela. Maria recusa o convite de Gabriel para sair, ele então alerta para que não tente usá-lo como forma de provocar ciúmes em Pietro. Francisca expulsa Gabriel da fazenda usando uma vassoura. No quarto do hospital, Rafael revela a Fernanda que a ama e não quer perdê-la. Ela se aproxima para ajudá-lo a ajeitar o travesseiro e os dois trocam um beijo rápido, mas logo depois Fernanda se afasta. Ao perceber o pingente de cabeça de touro no pescoço de Rafael, ela pede que ele olhe em seus olhos e responda se realmente não sabe o que fez contra ela. Rafael garante que desconhece o que aconteceu e afirma que imagina que Fernanda queira castigá-lo porque ele escondeu dela que pretendia se casar com Isabela. Fernanda pergunta o que ele estava fazendo no rancho no momento em que foi baleado. Rafael conta que estava tentando organizar seus pensamentos e conversava com o cavalo, dizendo que nunca havia chorado daquela maneira por uma mulher. Ele pretendia procurar Fernanda, mas alguém acabou disparando contra ele. Fernanda quase revela que foi a responsável pelo tiro, mas não consegue. Miriam conta a Rosalina que não voltou a se relacionar com Luiz e que também não pretende disputar o amor dele. Ao ouvir isso, Rosalina volta a acreditar que pode ter uma chance. Fernanda volta a perguntar a Rafael sobre o pingente de touro. Ele explica que o objeto representa os toscanos e é passado de geração em geração dentro da família. Conta ainda que seu pai lhe deu o pingente quando ele estava prestes a se casar com Isabela e que o usou até aquele dia. A revelação deixa Fernanda profundamente chocada. Enquanto isso, Otávio e Júlia combinam de retomar o encontro que havia ficado pendente. Fernanda fica abalada ao descobrir que Otávio foi o agressor e perde as forças. Ela diz a Rafael que finalmente conseguiu encontrar a resposta que procurava. Por isso afirma que não tem mais nada a fazer ali. Rafael garante que quando deixar o hospital, os dois ficarão juntos. Fernanda, porém, responde com tristeza que isso nunca será possível e pede que ele cuide de si mesmo. Antes de sair, ela lhe dá um beijo carinhoso como despedida.
Isabela vê Fernanda e Rafael juntos, mas decide não interromper o momento. Pouco depois, Rafael passa mal, Fernanda chama a enfermeira e deixa o quarto. No corredor, Isabela confronta Fernanda e as duas começam a discutir. Isabela chama de interesseira e diz que ela roubou o amor de Rafael. Fernanda reage dando um tapa nela. As duas começam a se agarrar e entram em luta até que Davi aparece e consegue separá-las. Letícia pede a Fernanda que deixe o hospital ou resolva seus problemas com Isabela em outro lugar. Fernanda afirma que não voltará mais a ver Rafael e vai embora. Davi então revela que foi ele quem permitiu a visita de Fernanda. Júlia e Otávio seguem para Primor, mas ele a deixa para cuidar de assuntos relacionados a Rafael. Otávio descobre que um dos seguranças de Guzmán conseguiu sobreviver à emboscada. Ele acredita que esse homem contou ao filho de Guzmán o que havia acontecido e que por vingança o rapaz teria atirado em Rafael. Rafael diz à mãe que Fernanda não quer mais vê-lo, embora ele tenha percebido pelos olhos dela que ainda existe amor. Letícia pede que ele não se preocupe com isso e concentre todas as forças em sua recuperação. Rafael volta a dizer a Isabela que não a ama. Ela responde que Fernanda já não quer saber dele e que provavelmente isso aconteceu porque Davi contou a ela que Rafael talvez não volte a andar. Rafael fica desesperado. Isabela mente para Letícia que Rafael tentou movimentar as pernas, mas não conseguiu. Segundo ela, foi justamente essa situação que o deixou daquele jeito. Antônio e Moreno vão ao Novo Amanhecer para interrogar Fernanda e Joana. Luiz lembra os dois que todas as declarações precisam ser apresentadas ao Ministério Público. Enquanto isso, Carmelo e Otávio agridem e pressionam o segurança de Guzmán. O homem admite que havia alertado o filho de seu patrão para que não fizesse nada contra os Toscano, pois caso contrário também seria morto. Ele insiste que não fizeram nada contra Rafael e jura que não participaram do atentado. Mesmo assim, Otávio atira no segurança e o mata. Ainda abalada, Fernanda conta a Joana que descobriu que Otávio Toscano foi quem matou Santiago. Luiz leva Moreno e Antônio até o local onde ele e Miriam encontraram Rafael baleado. Joana lembra a Fernanda de que elas também não possuem provas contra Otávio, por isso, antes de tomar qualquer atitude, precisam investigar o que realmente aconteceu. Fernanda se culpa por ter salvado a vida de Otávio e diz a Joana que se sente uma estúpida por isso. Ela afirma ainda que Otávio é capaz de fazer qualquer coisa. Carmelo e Otávio agora pressionam o filho de Guzmán. Nesse momento, Letícia liga para Otávio e informa que Rafael já descobriu que não consegue andar. Otávio ordena que Carmelo prenda o homem e tome todas as precauções para que ele não morra e também não consiga escapar. Enquanto isso, Moreno e Antônio retornam ao rancho para voltar a interrogar Fernanda.